Retornamos. Afinal, por que as pessoas culpam as outras pelo que sentem? Essa é a dinâmica de qualquer relacionamento humano, em qualquer nível social. Este cabo de guerra que disputa quem será o culpado da vez, quem ganhará, uma característica doentia de um Deus demente. Por que a revelação cósmica chama essas entidades de demente? É complicado explicar, pois precisa estar com a consciência minimamente desperta e com a mente minimamente livre de ego, para enxergar um pouco, sim, um pouco além do que se vê. Percebam, nossa humanidade está falida e não é à toa, é uma carga genética ancestral vinda desses seres. Como é? Você ainda não percebeu que a humanidade está falida? Pois é, por isso é difícil explicar para aqueles que não querem ou não conseguem ainda enxergar. Tomara que um dia enxerguem. Você nunca questionou a Bíblia e as palavras desse livro? Nunca? Puxa vida, então vem cá. Com muito amor vou lhe explicar. Eu vou contar uma história popular. Uma história sobre uma geração de mulheres que, ao fazer pão, elas jogavam fora um pedaço da massa pronta antes de assar. Assim, uma vez na semana, a mãe fazia com muito carinho a mistura do pão. Colocava trigo, água, sal e fermento. Misturava delicadamente com as mãos e a massa tornava-se macia e bem homogênea. E sua filha sempre observava este momento com sua mãe e cada detalhe da preparação. Essa filha era atenta aos detalhes e fazia questionamentos para a mãe, para compreender aquele processo passado por gerações. Enquanto a massa crescia, mãe e filha ficavam conversando e o café era passado. O cheiro da casa era muito bom, café fresco e massa de pão. Assim que a massa crescia, a mãe ligava o forno e preparava a massa na forma. E toda vez ela cortava um pedacinho da massa crua e jogava fora. A menina se implicou com isso e perguntou: Mamãe, por que você jogou fora um pouco de massa? Ai, não sei, filha. Minha mãe fazia isso quando eu a observava, nestes momentos da preparação do pão, assim como você. A menina não ficou contente com a resposta da mãe. E na semana seguinte, pediu para ir na casa da avó, para observar o momento do preparo do pão. E assim foi. A neta observou atentamente cada detalhe deste momento. Conversaram e passaram o café, igualzinho como a mãe fez. Então, na hora de preparar a massa na forma, a avó cortou um pedacinho da massa crua e também jogou fora. A menina se implicou com isso e perguntou: Ô vó, por que você jogou fora um pouco da massa? Não sei, querida. Minha mãe fazia isso quando eu observava esses momentos da preparação do pão, assim como você. Então a menina não se contentou com a resposta e procurou a bisavó, que ainda estava viva e às vezes preparava o pão, como honra e gratidão das gerações anteriores. A menina pediu muito para a bisavó preparar o pão para ela e a bisavó aceitou. Na hora de preparar a massa, na forma, a bisavó também cortou um pedacinho da massa crua e jogou fora. A menina se implicou com isso e perguntou: Bisa, por que você jogou fora um pouco da massa? Porque a massa, minha querida, não cabe toda no tamanho da forma que eu tenho. O que podemos refletir sobre essa história? Muita coisa. Por que repetimos padrão sem ao menos questionar? Essa é uma história comum e clássica sobre repetições de padrão. Mas você se perguntou sobre a devoção? É um padrão em escala maior. É apenas ampliar a visão para um aspecto macro da vida. Se por um acaso louvar Javé algum dia foi útil para o ser humano, ou mesmo para ele, não sei. Mas hoje qualquer tipo de devoção não é mais útil,
nem mesmo para alimentar os deuses, pois se realmente fosse útil, a vida não estaria colapsando e a humanidade não estaria dando sinais de falência. Então pare logo com isso, antes que tudo realmente se acabe. Olhe para dentro de si e perceba a sua própria responsabilidade da escolha dos seus atos e sensações. É um padrão, um ciclo, errar e pedir perdão a Deus e continuar errando. É uma repetição querer algo e pedir a Deus e continuar sentado esperando Jesus bater à sua porta. É muito complicado tentar falar sobre liberdade de consciência nessa época de transição. Todos estão muito fechados em si e não conseguem enxergar um palmo além de sua aparência. E no sentido de que o nosso coração é tão abusado que talvez a devoção possa ser um acolhimento. Eu digo isso porque todos nós estamos com a doença do Criador, controlados pela inconsciência, a incoerência, e não conseguimos perceber esta distorção cognitiva. Nossos corações estão machucados, pois se comparam a enxergar o ritmo dessa realidade como sendo apenas isso que existe. Bom, só voltando nessa parte, nós seres humanos estamos tão fechados dentro desses padrões e com o coração tão machucados que a gente só enxerga o ritmo dessa realidade como sendo apenas isso que existe. A vida não precisa existir dessa maneira. Que maneira? A lei da sobrevivência. O mais forte vence. Essa disputa por poder e status. Faça como a menina da história da massa de pão. Para enxergar além, comece a questionar sua vida, seu ritmo, seus padrões. Pergunte-se por que você faz o que faz. Não é preciso largar tudo, ser radical. Comece aos poucos com você mesmo, com pequenas situações. Pergunte-se, por que nessa situação eu me sinto assim? Eu vou contar um exemplo simples da vida. Meu primo faz brincadeiras que não gosto e piadas sem graça. A culpa é sempre do primo chato. É sempre do outro pelo que você sente. Leve essas sensações para dentro de você e converse consigo mesmo. Bom, eu não gosto do que ele faz, mas é ele quem faz. Eu preciso conviver com meu primo, pois não devo levar em conta somente o que eu quero. É preciso equilíbrio na convivência. Seria fácil me afastar, mas eu iria transcender esse desconforto dentro de mim? Não. Então, eu quero continuar a conviver, porque nesse encontro com meu primo há outras pessoas envolvidas que me fazem bem. Como encontrar este equilíbrio? Este equilíbrio é feito dentro de nós, é nosso caminho do meio. E cada um precisa elaborar sua própria lógica de vida e sensatez. Eu, por exemplo, continuaria a ser simpática com o tal primo chato. Mas não porque o primo mereça ou porque seja uma obrigação, mas porque eu escolho ser gentil para com todos, independente se alguém é chato ou não. É no encontro desse equilíbrio e paz interior que a dualidade dentro da gente perde o controle e a força. Ela não vai embora, mas ela perde essa força. É assim que começamos a amansar nosso ego, seja com seu primo, com você, seja com seu primo, como você é, e partilhe o momento desse encontro familiar sem se atormentar por causa de piadas ou de uma pessoa. É assim que começamos a enxergar além do que se vê. É simples, muito simples. Basta apenas você começar. E comece pequeno, com seus pares de convivência, com um colega do trabalho, com um vizinho, e sorria, sem deixar esses tormentos internos perturbar seu interior, pois é dentro da gente as nossas sensações elevadas residem, o Deus puro e imanente. É assim que esse Deus é,
Ele é puro, independente da doença do caos, da doença desse Criador. Sinta esse Deus dentro de você. Ele é e não precisa de louvor ou devoção. Ele precisa que você acenda a sua luz, a luz da sua alma, e mantenha acesa para manter a blindagem ativa. Você precisa transcender aos incômodos da vida, no sentido de padrões e repetições, e manter-se íntegro e sendo o que você é para com todos. Levando essa reflexão para a Bíblia, percebam que as histórias com os personagens são desrespeitosas. Como você se sentiria no lugar de Jó? Isso foi uma ordinária aposta com esse ser humano, uma disputa entre Deus e diabo? Que Deus é esse que disputa? Só pode portar, no caso, algum grau de demência, claro. Qual Deus manda um pai matar um filho, como aconteceu com Abraão, para provar submissão aos seus desígnios? Não é fácil enxergar uma fração da verdade. Basta querer refletir e se questionar. O amor verdadeiro é livre e incondicional, não um amor dual entre amor e ódio, sendo este amor um amor demente, porque é desequilibrado. Este amor demente vem deste Criador doente, que fazia gato e sapato dos seres humanos inocentes. O amor real não quer nada em troca, apenas é e entrega de si. Vamos dar um intervalo e voltamos na próxima e última parte.